Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Silmar Neck, eu professor de administração aqui do Rico Domingos Concurso. Eu tenho trazido constantemente uma série de ferramentas da administração para a gente trabalhar como técnicas de estudo, porque funciona muito bem. Na verdade, a gente tem que administrar o nosso tempo, que é tão precioso, né? A gente tem que administrar, a gente tem que gerenciar a nossa própria vida e a nossa forma de trabalho, que nesse caso é estudar para concurso público e fazer isso da melhor maneira possível. E aí, você está controlando isso? Você está verificando qual é a forma de estudar, a forma de trabalhar? Eu te convido então a pensar um pouquinho sobre metas, sobre controle, como controlar o estudo. Está dando certo? Você está fazendo do modo correto? Está tendo aproveitamento quanto a isso? Eu ouço muita gente falar sobre horas líquidas de estudo, horas. Tá, mas até que ponto isso é interessante? Até que ponto isso é válido, certo? Porque eu pergunto, pensa um pouquinho comigo. Um indicador de tempo de estudo, por exemplo, eu estudo 10 horas por dia. Uhul, que legal. Isso é bom? É o suficiente para saber se está dando certo a forma de estudar, se eu terei sucesso, se o meu resultado depois vai ser bom? O tempo não. Eu faço 200 questões por semana, professor. Tá, e daí, quanto você acerta? Na verdade, a gente tem duas formas de medir o nosso desempenho. Pelo esforço, quanto tempo eu estudo, quantas questões eu faço, quantas aulas eu assisti, quanto material eu já vi, ok? Mas também pelo resultado. Qual é o percentual de acerto das questões? Qual a sua média de aprovação nos últimos concursos? Como é que você ficou nos últimos simulados aqui do Rico Domingos? Certo? Então é fundamental também entender o resultado. E por quê? Para reduzir o esforço, ou seja, cada vez precisar gastar menos tempo, gastar menos tutano e conseguir um resultado maior. E como é que a gente vai fazendo isso? Medindo, está dando certo ou está dando errado? De que forma que eu consigo esquematizar isso? Porque senão daqui a pouco, se você não medir, se você não utilizar nenhum indicador, nenhuma forma de mensurar o seu estudo, o que vai acontecer? Você vai se esforçar pra caramba, vai chegar um momento que você vai começar a desanimar, porque o resultado não vem. E por quê? Porque você está fazendo de qualquer jeito, de qualquer forma. E aí dá certo. Então começa a analisar a forma que você estuda. Né? Começa a pensar, está dando certo? Tem como mudar? O que eu preciso revisar? O que eu preciso refazer? Aí a gente tem que controlar melhor. Mas, de novo, como eu falei, a gente precisa de indicador de esforço para verificar. Eu estou sendo esforçado, eu estou me dedicando e resultado. Terei um resultado? Estou tendo resultado frente a esta dedicação? Então as duas situações são importantes, mas cuidado para não ficar só naquela. É muito fácil, é muito cômodo, tá legal? E lembrando que o controle ele pode ser feito prévio, durante e depois. O controle prévio é aquele antes, né? O prévio antes do edital, o controle prévio é domingo à noite, por exemplo, quando você planeja toda a semana. Chega domingo à noite e pensa, poxa, o que eu vou estudar todos os dias da semana? Coloca um roteiro de segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, até domingo de novo. Então planeja a semana, não adianta planejar o próximo mês, o próximo ano, não, volta, curto prazo, ação, dia a dia, faz o planejamento diário. O que exatamente eu vou fazer na segunda, na terça, na quarta, quinta, sexta e sábado? Esse é o controle preventivo, prévio, que vem antes da ação. O simultâneo vai ser durante, enquanto está acontecendo. Aconteceu na segunda-feira. Você tenta ao máximo seguir aquele roteiro de segunda-feira. Final do dia, analisa. O que você fez e o que você não fez, o que você deixou a desejar. Pode acontecer três coisas. Pode você não ter conseguido bater a meta, mas registra isso de algum lugar, de alguma forma. Registra isso. Pode você ter batido a meta, registra isso de alguma forma, ou pode ser extrapolado. Poxa, eu tinha previsto gastar 2 horas, fazer 10 questões, acertar 50%. Fui muito mais que isso, foram 3 horas de estudo, fiz 20 questões e acertei, sei lá, 80%. Registra isso. Dia após dia, é o controle simultâneo. E por que isso? Porque na prática no Rico Domingos a gente tem visto que é necessário para que depois você consiga fazer o controle posterior. Ou seja, chegou domingo de novo, analisa a semana, faz uma análise do que aconteceu no passado, na segunda, na terça, na quarta, quinta, sexta e sábado e domingo. O que você conseguiu cumprir? Quais metas? E quando não cumpriu, por que não deu certo? Pode não ter dado certo porque você tenha sido otimista demais. Não, eu acho que eu vou conseguir estudar 10 horas durante o dia. Não, a gente sabe que não vai, né? Então, ele serve para um pouquinho ser mais realista, sem desanimar de forma alguma. Ser realista, simplesmente. Então, ajuda nisso. Ou simplesmente, se você subutilizou as suas potencialidades. Colocou 2 horas de estudo, você pode estudar 4, por exemplo. Você colocou acertar 10 questões, você acertou 20, por exemplo. Então, estas metas podem ser revisadas. E para quê? No próxima semana você planeja de forma melhor. Então, olha para a semana que passou, projeta a próxima semana. Faz isso domingo à noite, faz isso semana a semana. Você vai conseguir aos pouquinhos ter um autoconhecimento e chegar neste ponto que a gente havia falado. Aos pouquinhos a gente vai reduzindo o esforço e ganhando em resultado, certo?
certo? Em administração, isso são indicadores, né? Isso está ligado a controle. E uma ferramenta de controle bastante comum, bastante cobrada é o PDCA. O PDCA é a ferramenta da melhoria contínua, que a gente pode aplicar aqui também para as técnicas de estudo, que a gente pode aplicar para o nosso caso. O P, plan. Quando a gente define a meta e o método, ou seja, o que eu vou fazer durante a semana e como, quanto. Segunda-feira, estudar, revisar, fazer questões, videoaulas. O que exatamente a gente vai fazer? Coloca aqui, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, plan. Meta e método. No do, eu educo e treino, eu executo e coleto dados. Na verdade, a educação e o treinamento você não vai precisar repassar, porque ele está no contexto, é você que vai executar. Então, executa e coleta dados. Executa e coleta dados. Durante a semana, é o controle simultâneo. No check, o check é a comparação. O check no PDCA, ele vai comparar os dados coletados aqui no do com o planejamento inicial, para verificar o que deu certo e o que não deu. Ou seja, é o controle posterior, é a checagem, é a comparação. É lá no domingo quando eu sugiro que você faça essa conferência de novo. O que eu fiz durante a semana? Deu certo ou não deu? Certo? E no ACT, é a proposição das novas ações. Então propõe as melhorias. O que não deu certo? Ajusta. É essa proposição. Então você está verificando que você está vendo na prática o que deu certo e o que não deu. No ACT, propondo ações. E aí você faz novamente o planejamento para a semana. O PDCA é um ciclo da melhoria contínua. E eu te convido, com a gente aqui no Rico Domingues, a melhorar essa forma de estudo. Certo? Não adianta só a motivação, se você não tiver a prática. Tem uma frase que é muito interessante nesse sentido. Né? No pé do Everest, a gente tem centenas de corpos de alpinistas altamente motivados. Não adianta a motivação por motivação se você não tiver a técnica. E essa é uma técnica fundamental para melhorar a forma de estudo. Legal? Te convido a continuar assistindo as dicas aqui no Rico Domingues. Todo dia uma dica nova para melhorar a sua forma de estudo.